Um feliz Natal, um abençoado dia santo a todos vocês. É grande a alegria dos cristãos, a alegria da Mãe Igreja no dia de hoje. Ainda ressoa aos nossos ouvidos o anúncio escutado na missa da noite. Hoje nasceu para vós um Salvador, o Cristo Senhor. Isto mesmo. Deus veio nos visitar. Deus fez-se Emanuel, Deus conosco. Nós não estamos sozinhos nesta vida, meus irmãos. Neste mundo ferido e cansado, nós podemos ter a certeza de que Deus nos ama, de que Deus veio nos visitar. Depois de todo o tempo do advento, nos preparando para esta solenidade, a igreja, com 3 missas, a missa da noite, a missa da aurora, esta não é celebrada quase nas paróquias, é mais celebrada nos conventos e sobretudo nos mosteiros, porque é quando o sol nasce, pelas 5h30, 6h, 6h30 da manhã. O sol nascendo e a igreja celebrando uma segunda missa para honrar o sol nascente que nos veio visitar. O Cristo, nosso Deus, o sol que ilumina o mundo, o sol do dia sem fim, o sol que traz, como diz o profeta, a cura nos seus raios. E depois a missa do dia, com o sol já alto, a partir das 8 da manhã, durante todo o dia, a noite do dia 25, a missa do dia. Então, com 3 missas, a igreja honra o Natal do Senhor. Dizem os místicos cristãos que a missa da noite é um modo assim que a gente pode pensar, não é oficial. A missa da noite recorda o nascimento eterno do Filho de Deus no seio do Pai. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O Filho é eternamente gerado pelo Pai. A missa da aurora, logo de manhãzinha, lembra, segundo os místicos, o nascimento de Cristo em Belém, a vinda dele segundo a carne, nascido de Maria Virgem. E a missa do dia recorda o nascimento de Cristo em cada coração que crê, em cada alma, no seu coração, no meu coração. Pois bem, Feliz Natal. Deus está conosco. Os pagãos não sabem disso. Os pagãos adoram uma força, adoram a Deus, mas nunca poderiam imaginar que Deus se fizesse homem, que Deus se fizesse carne. Feliz Natal. Deus se fez homem para levar você a Deus. Feliz Natal. Deus se fez pequeno para tornar o homem grande. Feliz Natal. Deus se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Eis o sentido da festa de hoje. Eis o sentido deste dia solene, este dia santo, de que é tão santo, tão solene, tão grande, que a igreja celebra durante 8 dias como sendo um dia só. De hoje até 1º de janeiro, a igreja celebra o dia do Natal com uma 8ª. Pois bem, vamos às leituras da missa de hoje. Mas eu queria somente, antes de escutarmos a leitura, recordar aquela frase do profeta Isaías. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. O poder repousa nos seus ombros. Ele será chamado mensageiro do conselho de Deus. Isso mesmo. Alegre-se, viu? Nasceu para nós um menino. Um filho nos foi dado. Pequenininho, pobre, humilde. Deus entra na história humana, como dizia Bento XVI. Deus entra no mundo de fininho, de pontinha de pé, para não incomodar. Deus não impõe, Deus propõe. Deus não pode ser adorado na marra. Não pode ser servido de má vontade. Deus só pode ser amado. Deus só pode ser acolhido na fé, acolhido com amor, acolhido de boa vontade. Pois bem, eu gostaria de começar, antes de meditarmos na primeira leitura,
repetindo as palavras da oração da missa de hoje. Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano, e mais admiravelmente restabelecestes a sua dignidade, dai-nos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Isto, dai-nos, Senhor, dai-nos participar da divindade, da vida divina do vosso Filho, porque ele veio participar da nossa vida, da nossa humanidade. Está aí, meus irmãos, a primeira leitura deste dia santo, falando-nos do Messias. É ele que, saído do seio da Virgem, veio anunciar a paz, o shalom do perdão de Deus, a paz. Isto mesmo. Deus tinha prometido isso. A humanidade ferida, a humanidade cansada, precisa de um Salvador. Se você quiser ver um pouco isso, tome aí sua caneta, vá, anote umas passagens que eu vou lhe dizer, para que você possa olhar na Sagrada Escritura o quanto a humanidade estava ferida, o quanto a humanidade precisava do Salvador que lhe trouxesse o perdão de Deus. Vou lhe dar 4 textos para que você possa meditar neste dia de Natal. Isaías, capítulo 9, versículos 5 a 6. João, capítulo 14, versículo 27. Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 2. E Efésios, capítulo 2, versículos 14 ao 18. Está aí. Esse Messias traz a salvação, o próprio nome dele. Que nome o anjo indicou para que fosse dado ao fruto do ventre de Maria Virgem? Jesus, que significa o Senhor salva. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo diz claramente a José: tu lhe darás o nome de Jesus, de Yeshu, ou Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É a sua missão, é a sua sina. Este menino vem para nos salvar. Mas observe aqui uma coisa. Olhe, vamos retomar um pouquinho a leitura. Ela fala de Jesus. Como são belos andando sobre os montes os pés de quem anuncia e prega a paz. Não é uma paz qualquer, é o shalom de Deus. Ou seja, é a paz da humanidade, da criação com Deus. Essa paz acabou-se com o pecado. O pecado apartou o homem de Deus. O pecado feriu a criação. Pois como são belos esses pés benditos que agora vêm e anunciarão a paz à humanidade. Como é bendito esse filho de Maria, cujos pés caminharão nas estradas do mundo anunciando a paz de Deus. E não só anunciando, mas dando a paz com a sua morte de cruz. E olha agora, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião: reina o teu Deus. Está aí. Esta é a pregação de Jesus. Como é que Jesus começa a pregação dele? Cumpriu-se o tempo. O reino de Deus chegou para vós. Está aí. Feliz aquele que prega a Sião. Feliz aquele que prega a igreja. Feliz aquele que prega a humanidade. O teu Deus reina. Então, é esta a pregação de Jesus. É isto que Jesus vem fazer, trazer o reinado de Deus. E quem crê em Jesus, quem aceita Jesus, quem vive a vida de Jesus, deixa Deus reinar na sua vida. Ele então anuncia o reinado de Deus a Israel e a toda a humanidade. O teu Deus reina. Pode conferir lá, Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 15. Naquele tempo, veio Jesus do Jordão para a Galileia, dizendo: cumpriu-se o tempo, o reino de Deus chegou para vós. Queridos irmãos, o Natal do Santo Messias, do ungido, do Cristo de Deus, enche-nos de alegria.
Agora nós podemos ver, nós podemos ouvir o nosso Deus. Esse Deus que é tão grande, fez-se pequenininho para ser nosso companheiro. Olhe, nunca mais se sinta sozinho na vida. Sinta não. Nas horas de tristeza, nas horas de derrota, nas horas de luta, de angústia, de incerteza e até na hora da morte. Saiba, Deus está com você. Deus está conosco. Ele se fez humano para redimir o humano. Ele se fez humano para encher de vida divina a nossa humana existência. Coragem, meu irmão. Olhe, tem gente que no Natal se sente tão só. Sente uma saudade não sei de quê, uma nostalgia, uma tentação de tristeza, uma certa depressão. Não, meus irmãos. Sabe o que é isso? É saudade de um paraíso que se perdeu. É saudade de uma felicidade e de um bem, de uma paz e de uma plenitude que a gente quer porque foi criado para isso, mas nunca terá totalmente na terra. Essa paz que você procura, essa plenitude que você deseja, esta vida da qual você tem sede, tudo isso está deitadinho no presépio, nas mãos fofinhas daquele menininho, naquela criancinha que choraminga, recém-nascida de Maria Virgem. Ali está a nossa salvação. Ah, se a gente pudesse chegar pertinho do presépio e beijar aquele menininho e pensar, meu Deus, mas pensar realmente assustado, aqui está o Criador do mundo. Como pode aquele que envolve a criação toda estar envolvido por essas palhinhas? Como pode aquele que é rico, que é fonte de todo dom, estar envolvido em faixas, em mulambos pobrezinhos? Como pode o Deus que alimenta as aves do céu estar precisando do leite da Virgem Mãe? Como pode o que veste os lírios dos campos de beleza, uma beleza maior do que as vestimentas de Salomão, está aqui, pobrezinho no presépio? Como pode aquele que sustenta o universo ser levado nos braços por José e Maria? Eis o amor de Deus. Você não está só. Deus está conosco. O nome do menino é Emanuel. Deus conosco. Eu repito, agora podemos ver e ouvir o nosso Deus. Podemos abraçá-lo e ser por ele abraçados. Não mais estamos sozinhos. Eu vou dar alguns outros textos para que você hoje possa ler, meditar, mastigar estas coisas que eu estou dizendo. Veja lá, Isaías 30, versículos 18 ao 21. Depois, Lucas 2, 29 a 32. Depois, João 1, versículo 14. Depois, um texto muito bonito, 1 de João, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Depois, Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30. Está aí. Leia, reflita sobre esses textos. Deus veio nos visitar. Deus está conosco. Nossas ruínas, as ruínas da humanidade, as ruínas deste mundo ferido e cansado, serão restauradas, meus irmãos. Serão novamente reerguidas. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Isso mesmo. E essa salvação é Jesus, nosso Senhor. Esta salvação nasceu para nós de Maria, a Virgem. Vale a pena reler essa primeira leitura contemplando esse mistério. Vale a pena pensar em Jesus, olhar esse menininho e pensar como são belos andando sobre os montes. E ainda hoje ele anda sobre os montes pelos pés da igreja. Sim, pelos pés da igreja. Porque nosso Senhor continua
a obra da salvação através da igreja. A igreja ministra da salvação. A igreja que são as mãos de Jesus, a boca de Jesus, o coração de Jesus, os pés de Jesus continuados neste mundo. Esta igreja tão de Cristo, tão amada por Cristo, tão corpo de Cristo, e tão odiada e às vezes vilipendiada pelo mundo. Às vezes por culpa nossa, dos pecados dos seus filhos, mas essa igreja aqui é santa. Vocês se lembram do Joãozinho 30, aquele carnavalesco lá do Rio de Janeiro? Pois bem, há um tempo atrás, o Joãozinho 30 queria botar um Cristo Redentor no desfile e a Arquidiocese do Rio de Janeiro proibiu, para não misturar as coisas sagradas com o ambiente de carnaval. Joãozinho 30 na televisão acabou com a igreja. Essa igreja pedófila, essa igreja isso, aquilo. Muito bem, muito bem. Foi injusto com a igreja. Joãozinho 30 morreu. Eu estava vendo na internet, estava lá, esticado no caixão, e um padre ao lado, o padre da igreja pedófila, celebrando a missa pelo descanso eterno dele. É assim a igreja, é assim. Os inimigos dela, os que a pisam, os que a caluniam, os que nunca fizeram nada por ela, mas só souberam criticá-la, ao pedir os sacramentos, o perdão dela, ela está lá para dar. Assim foi com Voltaire no século XVIII, que arrasou com a igreja, que dizia que o mundo só seria feliz quando o último rei fosse enforcado na tripa do último padre. Pois bem, quando morreu, estava lá a igreja para dar unção, porque ele pediu. A mesma coisa o presidente da França, François Mitterrand, que era socialista e nunca praticou a religião. No final da vida pediu os sacramentos da igreja. Como eu me orgulho disso. Como me encho de ternura por isso. E a igreja tem que ser assim. Nunca negar os meios salvíficos a quem pedir. Porque a igreja é ministra, esposa, corpo e continuadora daquele que hoje nasceu em Belém. Que vem trazer a paz. Que anuncia o bem e prega a salvação. E diz à humanidade, reina teu Deus. E a leitura diz ainda, ouve-se a voz de teus vigias. Eles levantam a voz, estão exultantes de alegria. Sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Sim, o Senhor não está longe de nós. O homem pelo pecado se afastou de Deus, pois Deus se volta para nós, dando-nos o seu Filho. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. Se a sua vida está arruinada, se a sua vida está sem sentido, se você caiu feio, se você pecou, se você se sente frio de coração e longe de Deus, por favor, alegrai-vos e exultai, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço, mostrou assim, a força do seu braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. E o susto é esse, é que a salvação vem num menininho, é que o poder do braço de Deus é um menininho que choraminga, que não pode nada. É assim que Deus faz. Salva com o que é pequeno, salva com o que aparentemente não tem valor algum. Meus queridos irmãos, eu lhes digo novamente, Feliz Natal. Deus está conosco. Hoje nasceu para nós um Salvador. Vamos agora rezar o salmo da missa de hoje. E o que o salmista mais vai insistir, insistiu na missa da noite, vai insistir agora, cantai ao Senhor Deus um canto novo. Hoje tudo tem que ser novo, nada daquele velho Papai Noel, nada. Tudo novo. Hoje cantam os anjos e devemos nós cantar com eles, mas um canto novo. O canto que o Filho, hoje nascido, trouxe ao mundo. O canto do amor a Deus. Só o homem novo, viu, meu irmão? Só o homem novo pode cantar o cântico novo. Santo Agostinho, bispo de Hipona,
mas mais sabido do que eu. Santo Agostinho dizia assim, olhe, comentando esse salmo. Porque o salmo hoje diz, cantai ao Senhor Deus um canto novo. Escute o que aquele bispo danado de sabido dizia. Somos exortados a cantar ao Senhor um cântico novo. O homem novo conhece o cântico novo. Quem sabe amar a vida nova, sabe cantar o cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Eis, tu dizes, estou cantando. Estás cantando, é verdade. Estás cantando, eu estou ouvindo. Mas que a tua vida não desminta a tua língua. Cantai ao Senhor um canto novo. Cantai com a voz. Cantai com o coração. Cantai com os lábios. Cantai com os costumes. Cantai ao Senhor um cântico novo. Está aí. Não basta cantar com a voz, não. Canta ao Senhor um cântico novo. Quem vive uma vida nova, como esse menino novo que hoje nasceu. E por que essa exultação toda? Por que o cântico novo? Por que isso? Porque, diz o Salmo, toda a terra viu a salvação do nosso Deus. Isso. Ele não é só o Salvador de Israel, mas de toda a humanidade. O meu, o seu Salvador, meu irmão. Outro bispo, esse era bispo de Roma, é Papa, São Leão Magno, primeiro, grande, dizia assim, na noite de Natal, pregando, ninguém está excluído da participação nesta felicidade. A causa da alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa, veio libertar a todos. Hoje, exulte o justo, porque se aproxima a vitória. Hoje, rejubile o pecador, porque lhe é oferecido o perdão. Hoje, reanime-se o pagão, porque é chamado à vida. Despojemo-nos, portanto, do homem velho com seus atos, e tendo sido admitidos a participar do nascimento de Cristo, renunciemos às obras da carne, às obras do pecado. É assim, viu? Então vamos cantar ao Senhor um canto novo. Está aí, essa leitura é profunda. Você no Natal, viu? Não fique só olhando esse menininho, não. Tem gente que fica, como é bonitinho, o anjinho, o boizinho, o burrinho. Não é só isso, não. Aliás, me diga uma coisa, vamos ver se você é esperto mesmo. Você sabe por que é que na manjedoura, no presépio, tem um boi e um burro? Você sabe? Você sabe o que significa isso? Você tem que ler lá o profeta Isaías para saber. Deixa eu ver se eu encontro aqui agora, assim, na Bíblia, porque me veio na cabeça agorinha lhe dar essa explicação. Pronto, olha aqui. Lê Isaías capítulo 1. Povo rebelde, povo que desobedece. Aí escute, eu vou ler aqui 2 versículozinhos. Isaías capítulo 1, vou começar com o versículo 2. Escutai, ó céus, atenção, terra, é o Senhor quem fala. Filhos fiz crescer e prosperar, mas eles se rebelaram contra mim. O boi entende o seu proprietário, o burro conhece o coxo do seu dono. Só Israel não tem conhecimento, só o meu povo não entende. Está ali, o boi e o burro prestando homenagem ao seu Senhor. Está vendo? O boi conhece o seu dono. O dono de tudo é Cristo, nosso Deus. O burro tem entendimento para saber honrar o seu proprietário. Só o meu povo não tem conhecimento. Quem não adora o Senhor é pior do que um burro. É isso que está dizendo. Quem não abre o seu coração para Deus é bruto como um boi. Pois bem, o burro conhece o coxo do seu dono. O boi respeita o seu proprietário. Só meu povo não tem entendimento. É pior do que um bicho, pior do que um boi, pior do que um burro. Entendeu? E tem mais. O menininho está no coxo, não está? Manjedoura quer dizer coxo. A palavra manjedoura, tá certo? Quer dizer coxo. É onde se coloca a comida para o gado. Então está ali o boi e o burrinho, não estão ali? É como se eles se alimentassem de Cristo. O boi significa os judeus e o burro os pagãos.
Ou seja, judeus e pagãos encontram seu alimento em Cristo. Aquele coxinho já lembra o que Cristo será: alimento no altar, alimento na Eucaristia. Repare como é bonita, a nossa fé é muito bonita, viu? Tem muita coisa bonita, muita coisa bonita. Pois bem, hoje essa segunda leitura, ela vai explicar quem é esse menininho. Está ali o menininho dormindo, a coisa mais linda. O menininho fazendo xixi na fralda. O menininho babando. Esse menininho é Deus. Não brinque não, é Deus. Tá certo? Olha aqui o que é que diz a segunda leitura. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. É verdade. O Antigo Testamento todo, Deus chamou nosso pai Abraão. Deus falou com Isaac. Deus em sonhos falou a nosso pai Jacó. Lutou com nosso pai Jacó no val do rio Jaboque. Deus falou a Moisés. Deus falou pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho. Por que se diz que são os últimos? Nós estamos nos últimos dias? Estamos. É porque o mundo vai se acabar daqui a um mês? Não. Os últimos dias começam com Jesus. E por que são os últimos? Porque são os dias definitivos. Depois de Jesus, não há revelação nova alguma. Não existe uma terceira revelação. Não existe. Jesus é a palavra do Pai. Com Jesus, o Pai não tem mais nada a dizer. É só a gente olhar para Jesus, ouvir Jesus, que a gente escuta o Pai, que a gente vê o Pai. Este é o meu filho amado, ouvi-o. Quem me vê, vê o Pai. Então, dizer que nós estamos nos últimos dias é isso. É dizer que tudo quanto Deus prometeu se cumpre em Jesus. É isso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Nestes dias que são os últimos, Deus não nos falou mais pelos profetas. Deus nos falou por meio do seu Filho, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também Ele criou o universo. Que coisa impressionante. Deus criou o mundo através de Jesus Cristo. Esse menininho, viu? Não brinque não. Tudo foi criado através dele e para ele. Esse menininho não é simplesmente um sábio. Não é simplesmente um líder. Não é simplesmente um grande homem. Esse menininho é Deus. É Deus que se fez homem. A carta aos Hebreus diz, olha, sobre esse menininho. Este é o esplendor da glória do Pai. A expressão do seu ser. Quer dizer, ele é Deus igual ao Pai. O ser Deus do Pai está nesse menino. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Isso, esse menininho nasceu para morrer. Só para a morte nascido, em ato sacerdotal, na dura cruz erguido, o bom Cordeiro Pascal. A gente reza, a igreja canta no tempo da Páscoa, na sua liturgia. Esse menino nasceu para morrer. Por isso que ele é envolto em faixas. Essas faixas já profetizam as faixas do sepulcro, as faixas da morte. Isso, meus irmãos. Para que o boi e o burrinho tenham vida, para que os pagãos e os judeus tenham vida, esse menininho vai ter que morrer e ressuscitar para ser nosso alimento de vida eterna. Por isso, neste dia santíssimo de Natal, a carta aos Hebreus já lembra que esse menininho nasceu para morrer, tendo feito a purificação dos pecados na cruz. Ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. Jesus é maior que os anjos. Jesus é Deus feito homem. Maior que os anjos como Deus, fez-se menor que os anjos como homem. Morreu e ressuscitou, e agora é Deus e homem glorioso no céu. E os anjos o adoram. De fato, diz ainda a palavra santa de Deus, a qual dos anjos Deus disse alguma vez, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ou ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho.
só disse isso. Deus só disse isso ao Filho eterno. Só o Filho eterno é gerado eternamente pelo Pai. Só ao Filho eterno o Pai diz: eu serei para ti um pai, e tu serás o meu filho. Quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. É por isso que nós escutamos na missa da noite os anjos que anunciam a vinda do Salvador e cantam o glória a Deus nas alturas. Pois bem, queridos irmãos, por tudo isso eu tenho que repetir para você: Feliz Natal! Hoje nasceu para nós um Salvador, o Cristo Senhor. Meus queridos irmãos, esse evangelho é profundo e comovente. Eu vou chamar a atenção só para alguns pontos principais. Está certo? Primeiro, no princípio era a palavra, ou seja, o verbo, o logos. Em grego a palavra que se diz é logos. Está certo? E a palavra logos tem dois sentidos: pensamento e palavra. Então Jesus é o pensamento do Pai. E esse pensamento não ficou escondido. Veja, o pensamento como o pensamento é escondido. Como é que eu revelo o meu pensamento? Pela palavra. Então, esse Filho eterno é o Logos, é o pensamento que se fez palavra. É o pensamento do Pai que nos falou. Então, quer saber quem é Deus? Olhe Jesus, ouça Jesus. Quer ver a Deus? Olhe Jesus, ouça Jesus. Quer entender o caminho de Deus? Quer tocar em Deus? Toque em Jesus. No princípio, que princípio é esse? Quando diz assim, no princípio era a palavra. Que princípio é esse? Pense um pouquinho. Vá. Pensou? Esse princípio é aquele de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou o céu e a terra. E Deus disse, olha a palavra. Então João aqui está dizendo, no princípio, quando Deus criou o céu e a terra, já existia a palavra. E tudo foi feito por meio dela. Deus ia dizendo a palavra e tudo ia se fazendo. Está vendo? Ou seja, aquilo que a carta aos Hebreus disse na segunda leitura de hoje. Tudo foi criado através do Filho. Então, Cristo é o verbo, quer dizer, a palavra, e ele é eterno. Estava com Deus e era Deus como o Pai desde a criação do mundo. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, quer dizer, com o Pai. E a palavra era Deus como o Pai. Na nossa língua portuguesa não dá para a gente ver isso direito, mas no grego dá direitinho. Eu vou dizer como se fosse no grego mesmo, está certo? Traduzir ao pé da letra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era Deus. Olhe, tem uma diferença. O Deus e Deus. Então, vamos lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus. Quando São João escreve o Deus em grego, ele quer dizer o Pai. Então, a palavra estava junto do Pai. A palavra é palavra do Pai. E a palavra era Deus. Quando João escreve Deus sem o U, sem artigo, Deus aí quer dizer a natureza divina. Então, a palavra era Deus igual ao Pai. Está vendo? Vamos lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus Pai, e a palavra era Deus como o Pai. Está aí. Era divina, igual ao Pai. É isso que o Evangelho está dizendo. Esse menininho dormindo na manjedoura é Deus. É Deus perfeito, é Deus santo. Esse menininho a gente adora. Jesus não é para ser admirado, não. Jesus é para ser crido, adorado, adorado. Tudo quanto existe foi criado através dele, e sem ele nada foi feito. É por isso que o mundo é bom. Tudo que existe é bom. Você pode dizer, mas senhor bispo, ia se desmantê-lo no mundo. E gente ruim que tem no mundo. E o capeta? Como é que é bom? Vou repetir, tudo é bom. É radicalmente bom, na raiz é bom. Agora, pode se perverter pelo mau uso da liberdade. Como o diabo se perverteu e como os que o seguem se pervertem.
mas tudo foi criado bom. E ainda é na raiz bom, porque foi criado pelo Pai através do Filho. Nele e só nele está a vida verdadeira. João diz no versículo 4 hoje, nele está a vida. Você quer viver de verdade? Quer? Abrace Jesus. Busque os sacramentos de Jesus. Você quer viver uma vida que vale a pena? Uma vida de coração cheio? Uma vida que seja semente de eternidade? Não coloque sua vida, a ilusão de que vive porque tem amigos famosos, porque tem um título acadêmico, porque tem dinheiro, porque tem mais poder que os outros. Isso tudo se esfarela, isso tudo passa, meus irmãos, passa. Basta vir um AVC, basta um câncer de repente, severo, agressivo, basta uma morte repentina, basta, meus irmãos, de repente, uma doença degenerativa, basta uma calúnia, basta uma crise econômica para quebrar tudo. Oh, meu irmão, nisso não está a nossa vida. Essas coisas têm certo valor, mas não são a nossa vida. Nele, em Jesus nosso Senhor, está a nossa vida. Veja, depois outra coisa que esse evangelho de hoje diz. Ele, desde o princípio, está no mundo, com a sua mão que tudo dirige e orienta. Mas os homens, desde o princípio, não o acolheram, não o reconheceram. Que coisa, nesse dia tão bonito de Natal, uma marcazinha de sangue no evangelho de hoje. Nessa missa tão bonita do dia do Natal, o evangelho já fala da cruz. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Vão matá-lo, vão crucificá-lo. Como Simeão vai dizer à Virgem Maria, este menino será sinal de contradição. Está aí. E você o acolhe ou o rejeita? E você o abraça ou o repele? Os que acolhem o Verbo tornam-se filhos de Deus, nascidos não segundo a carne, mas nascidos no batismo, na água do batismo, nascidos no Espírito Santo de Cristo ressuscitado, pela vontade de Deus. E aí João diz uma coisa impressionante. E o Verbo se fez carne. O que é isso? O que quer dizer carne? Deixa eu explicar, viu? O Verbo não se fez corpo somente, se fez carne. E qual é a diferença? Às vezes tem gente que pensa assim. Vamos ver se você pensa assim. Se pensar assim, hoje vai dispensar, porque está pensando errado. Pensar assim, olha. Jesus é Deus e homem, certo? Certo. E o que é homem, Jesus? Ah, senhor bispo, homem, Jesus é o corpo. Pronto. E a alma? Não, senhor bispo, Jesus tem o corpo de homem e dentro desse corpo está Deus. Tá certo? Tá não. Tá não. Isso é um chocolate sonho de valsa. Isso não é Cristo. Não, não, não. Se fosse assim, Deus não se teria feito homem. Se teria feito o corpo. Era um corpo de homem e dentro Deus agindo aí. Então esse corpo era como se fosse um robô. Não, não foi isso que Deus se fez. O Filho de Deus se fez homem de verdade. Jesus tem um corpo humano igualzinho ao meu, igualzinho ao seu. Tudo que o nosso corpo tem, o de Jesus tem. Todo o crescimento do corpo do homem, todos os instintos, Jesus tem. Tudo, tudo igual a gente. A diferença é que na gente é desmantelado pelo pecado e nele não é. Tá certo? Mas Jesus também tem uma alma humana. O que é um ser humano? É corpo humano e alma humana. Jesus tem alma humana. Tem. Dizer que Jesus tem alma quer dizer que ele tem uma psicologia humana. Jesus tem, olha, um conhecimento humano, sentimento humano, vontade humana. Tá certo? Jesus tem tudo aquilo que é nosso. Tudo, 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 completinho. Só que nele não é desarrumado. Quando Jesus diz, eu quero ser purificado, diz aquele leproso. Quem é que quer? É a segunda pessoa da Trindade, porque em Jesus só tem um eu, o eu do Filho eterno. Mas ele quer com a vontade humana. Com a vontade igual a minha, igual a sua. Então, reveja, ele se fez homem de verdade. É isso que João diz hoje, que o Evangelho diz, o Verbo se fez carne.
Carne na Bíblia é o homem todo, o homem no seu todo. E por que diz carne? Porque quer dizer que o homem é frágil. O Filho de Deus se fez frágil. Você quer ver isso bem direitinho? Pega a caneta aí novamente, eu vou lhe dar uma passagem. Pegue aí, Isaías 40, versículos 6 a 8. Veja, toda a carne é erva, a erva murcha. Está lá. O verbo se fez carne que murcha. Toda a carne é erva que passa. Lá Isaías diz assim, olha, toda a carne é erva, toda a carne murcha. Só a palavra de Deus permanece. Pois hoje, a palavra de Deus que permanece, o Filho, o Verbo, se fez carne que murcha. Que coisa impressionante. Aquele que é rico se fez pobre. Aquele que é eterno se fez imortal. Aquele que é grande se fez pequeno para nos salvar. Está aqui a humilhação, o abaixamento do Filho por nosso amor. Na carne, e agora na carne, na natureza humana frágil, a gente pode ver a glória de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Só Jesus, o Verbo encarnado, pode nos revelar Deus. Jesus não é um homem bom, grande. Não, Jesus é Deus. Deus que se fez homem. Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. Só Ele é a vida. Só Ele nos leva ao Pai. Por isso, termina o evangelho de hoje dizendo, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos vêm por Jesus. Você lê aí, olha, Atos capítulo 4, versículos 8 a 13. Não há outro nome no qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. E João 14, 1 a 10. Só Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Pois bem, eu digo a você o que a igreja diz hoje, na língua mesmo da igreja, a língua latina. Christus natus est pro nobis. Venite adoremos. Cristo hoje nasceu por nós. Vinde, adoremos. Aqui, nessas palavras, a igreja diz o seu sonho, diz tudo o que ela quer dizer. Meu querido irmão, Feliz Natal para você, viu? Eu queria terminar este programa somente recordando as palavras da liturgia de hoje, da liturgia do Natal, que fala bem sobre esse mistério. Olha aqui. No mistério da encarnação de vosso Filho, Pai, nova luz da vossa glória brilhou para nós. E reconhecendo a Jesus como Deus visível a nossos olhos, aprendemos a amar nele a divindade que não vemos. Que coisa linda. Olhando Jesus homem, aprendemos a crer e adorar Jesus Deus. Ele, no mistério do Natal que celebramos, invisível em sua divindade, tornou-se visível na nossa carne. Gerado antes dos tempos, entrou na história da humanidade para erguer o mundo decaído, restaurando a integridade do universo. Introduziu no reino dos céus o homem redimido. E para terminar, por ele, realiza-se hoje o maravilhoso encontro que nos dá a vida nova em plenitude. No momento, Pai, em que vosso Filho assume nossa fraqueza, a natureza humana recebe uma incomparável dignidade. Ao tornar-se ele um de nós nos tornamos eternos. Está aí. Hoje o céu e a terra fazem um negócio danado, e no negócio quem se dá bem é a gente. Deus recebe o quê? A nossa humanidade, desse jeito, fraca. E dá o quê a gente? A divindade dele. É a palavra que o padre diz todo dia na missa, viu? Quando o padre mistura um pouquinho d'água no vinho, sabe o que ele diz? Você não ouve, mas ele diz. Ele joga um tiquinho d'água no vinho da missa e diz assim, diz ao Pai, pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade daquele que assumiu a nossa humanidade. A água e o vinho misturado lembra que Jesus é Deus e homem. E lembra aquela gotinha d'água que a gente foi mergulhado em Cristo, porque ele se fez um de nós. Meus irmãos, está aí essa música belíssima, belíssima, belíssima. É o Evangelho de João, o Evangelho que nós escutamos cantado. A luz resplandeceu na escuridão desse mundo. Nunca mais as trevas vão vencer a luz.
tenha medo não, viu? Nunca tenha medo. As trevas desse mundo são densas. Às vezes parece que vão engolir tudo, mas as trevas não terão a última palavra. Jamais irão as trevas vencer o seu clarão. O clarão que brilhou hoje em Belém. O clarão que brilhou na Páscoa da ressurreição. E que brilhará um dia para sempre de modo pleno, quando Cristo, nossa vida, aparecer em glória. Um Feliz Natal para você. Um Feliz Natal para a sua família. Um Feliz Natal para todos quantos você ama. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.